Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um fator extremamente importante para a Petrobras. Pessoal, há aqui um fator que pode fazer a Petrobras ser gravemente prejudicada, tá? E se isso de fato acontecer com uma recorrência muito grande, poderia fazer a empresa aí tomar um rumo não muito favorável. Então, se vocês querem saber qual é essa notícia, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos aí sobre este ponto em Petrobras, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos similares aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras, ela é uma das ações que compõem a carteira do canal e perceba que eu tenho aí 10% de toda a carteira nas ações da Petrobras, tá? De fato, pessoal, antes da gente tratar sobre essa notícia que não é muito favorável para a empresa, vamos entender aqui como ela ganha dinheiro, tá? O pessoal tá acostumado aí a falar sobre política, né? Mas você tem que focar no principal produto que a empresa vende, que é o petróleo. A Petrobras, ela tem como principal carro-chefe, ela é tecnicamente líder nisso, é o barril de petróleo. E ela faz ali, consequentemente, os seus derivados, como o diesel e a gasolina. Por isso que quando você foca em Petrobras, você tem que ficar aficionado no preço da commodity, ou seja, no preço do Brent, o preço do petróleo, barril de petróleo aqui no Brasil, né? E você coloca aqui Brent, barril de petróleo cru, no Trading Economics. Perceba aqui, ó, que hoje o preço do barril de petróleo está em 65 dólares o barril. Essa região é uma região, sim, confortável para a Petrobras. Então não há grandes preocupações, né, no quesito aqui, porque a commodity está cotada por um nível relativamente confortável. Mas a grande questão, pessoal, sabe qual é um ponto bem interessante que me atrai na Petrobras? É que ela tem um custo de extração reduzido. Por quê? O custo de extração aqui da empresa, quando a gente pega aqui, ó, no relatório dela, fica na faixa de 28 dólares o barril. Isso aqui é um excelente sinal, tá? Isso aqui ela reportou no balanço ali do primeiro trimestre de 2025, tá? Ela explicita muito bem o custo médio por extração de barril de petróleo, que hoje está na faixa de 28 dólares o barril. Significa que para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir abaixo dos 28 dólares. A chance disso acontecer é bem provável, porque, pessoal, tecnicamente, tá? O mercado ele tem uma proteção quando a gente fala da commodity, porque se o preço do barril do petróleo se desvalorizar a tal ponto de inviabilizar a produção global em outras empresas, o mercado obrigatoriamente vai jogar o preço da commodity para cima novamente, tá? Então a preocupação aqui nesse vídeo não é essa. O preço do barril do petróleo caindo, a empresa vai continuar tendo resultado positivo. Se cair para baixo de 28 dólares, o mercado vai fazer com que jogue esse preço para cima, porque isso vai congelar e inviabilizar a produção no mundo inteiro. Então esqueça isto, tá? Esse não é o risco em Petrobras. Quando a gente olha, o cenário está muito, muito bom mesmo. Por quê? A gente tem uma empresa que negocia há uma dívida líquida na faixa de 1,68 vezes, 1,81, gira aqui em torno disso, tá? A empresa tem uma taxa de crescimento média muito boa. Se eu fazer aqui o velho cálculo, né? 1 menos payout vezes ROIC aqui da empresa, ela consegue crescer a uma taxa média de 9,4% ao ano. E se eu somar, consequentemente aqui com o dividendo que a ação tem pago, na faixa de 12% ao ano, isso dá um retorno embutido no preço da ação de 21,4% ao ano. Não é à toa que no longuíssimo prazo, o Petrobras entregou quase 1.300% de retorno, o que dá um retorno anual composto na faixa aí, né, de 23 a 27% ao ano, já considerando a inflação. Desconsiderando a inflação, ela trouxe ali
30% ao ano de forma composta. Então, com o resultado bilionário que a empresa tem apresentado por trimestre, é uma empresa muito forte, tá? Muito forte mesmo, pessoal, uma empresa boa. Veja aqui, ó, que mesmo com o petróleo desvalorizado, como tá agora, a empresa tá reportando o equivalente a 10 bilhões de dólares em caixa, isso aqui em EBITDA. Quando a gente traduz isso aqui, né, para o dólar atual, nós temos aqui 54 bilhões de reais por EBITDA a cada trimestre. Se eu multiplico isso por 4, nos traz aí 218 bilhões de EBITDA, tá? Então a empresa pode sim estar bem barata, considerada a média histórica dela. A média histórica de Petrobras fica aqui na faixa de 7 vezes EBITDA. Para ela ser cotada neste nível, a ação precisaria subir pelo menos, tá? Pelo menos aqui, para 1,3 trilhão de valor de mercado, o que dividido aqui pelo valor de mercado atual nos dá um potencial de alta de 197% na cotação. Fora os bons proventos, que tendem a ficar ali na faixa de 11 a 12%. Se a gente engatar um ciclo de euforia no mercado de commodities, a empresa pode pagar até mais do que este volume aqui que eu estou projetando para vocês, tá? Colocando aqui, ó, o preço justo do Graham, a gente percebe aqui que a Petrobras está sim descontada. Eu vou aqui falar os pontos positivos e depois a gente vai tratar com mais calma deste ponto de atenção, que a gente precisa tomar cuidado aqui com isso na Petrobras, tá? Eu não acho que vai fazer a empresa quebrar, tá, pessoal? Isso aí, brincadeiras à parte, mas eu acho sim que a Petrobras precisa ligar um alerta amarelo nisso, porque é um segmento que tende a não trazer tanto retorno para a empresa. Temos que ficar de olho, tá? Bom, 22,5 vezes aqui, né, um EBITDA por ação na faixa que a gente vê de 10 e multiplicado por um valor patrimonial de 31, a gente tem um preço justo de R$ 83, que dividido pelo preço atual de 30, a gente tem um potencial de alta de 178% pela fórmula do Graham. E utilizando a fórmula do PEG Ratio do Peter Lynch, né, que você pega aquela taxa de crescimento que a gente encontrou e faz ali correlacionado com quanto o valor intrínseco da empresa, EV sobre EBITDA, a gente pega o PEG Ratio está muito baixo. Perceba que temos 0,45 de PEG Ratio, pessoal, denotando que a ação está com muito desconto, que o Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1, é uma ação bastante descontada, tá? Teria que se apreciar mais de 100%, ser cotado pelo menos ali a 9 vezes EBITDA, para ela não valer mais tanto a pena. E hoje tem bastante margem para isso, fora que nos preços atuais podemos ter aqui uma geração de dividendos bastante interessante para vocês. E quando vocês olham para ações cíclicas, eu super recomendo que vocês olhem com bastante carinho para, né, o EBITDA. Por quê, pessoal? Porque, infelizmente, o lucro líquido, ele sofre impostos, ele sofre ali, né, como a Petrobras tem muitas questões cambiais, tem dívida na sua composição, a gente prefere olhar para EBITDA, principalmente para ações de commodities, porque isso daí vai refletir a realidade do negócio da empresa, né? Exemplo ali no resultado de 2024, todo mundo pensava que a Petrobras tinha dado prejuízo quando a gente olha aqui para o lucro líquido consolidado da empresa. Mas quem olhou para o EBITDA viu que a empresa não tinha reportado prejuízo, ó, pegando aqui, ó, de uma maneira trimestral, perceba, ó, veio aqui um prejuízo temporário no quarto tri, mas não foi prejuízo. A empresa explicou que foi algo não recorrente ligado ali a questões fiscais. E quando você pega o EBITDA no mesmo período do quarto trimestre de 2024, você percebe, né, que a empresa, na verdade, teve um resultado líquido positivo. Tanto que o mercado nem deu tanta bola naquele quesito naquela época. Ó. Quando a gente pega aqui, ó, em maneira trimestral, olha lá o resultado do quarto tri, o EBITDA, 30 bilhões. Então perceba que não há preocupações neste quesito. Aqui eles erraram, né? Colocaram milhões, mas é bilhões, tá, pessoal? Então perceba aí que de fato é um resultado bastante expressivo para a Petrobras, né? Agora, para vocês que já engatinharam comigo aí até o final deste vídeo, vamos para a questão que realmente interessa. Eu coloquei ali para vocês o risco na Petrobras. Bom, sabemos aqui que a empresa tem ido muito bem, os múltiplos estão baixos, ela tem gerado um caixa bastante interessante. Agora com a margem equatorial, que é o projeto que pretende aí dobrar a capacidade de produção de petróleo na Petrobras, vai fazer com que ela tenha um resultado expressivamente mais elevado. Porque pensem, né? Demanda crescente, aliado, consequentemente, com bons proventos e uma possível reprecificação do mercado, tudo isso traz um cenário muito positivo para o acionista, tá? Mas, pessoal, eu acho que existe um ponto para a gente ligar o sinal amarelo na Petrobras, ficar de olho, né, nos próximos investimentos aqui da empresa, que é no que diz respeito, tá, a essa entrada aqui na empresa na parte de gás de cozinha. O gás de cozinha, tá, pessoal, ele pode até não ter uma margem muito alta, ele pode ali não ter uma margem muito baixa, mas eu acho que a empresa tem que focar principalmente no seu core business, né,
que é o petróleo. Parar de ficar aí jogando investimentos nessas áreas que não vão trazer real valor para a empresa. O gás de cozinha, a empresa já fez isso, já insistiu nesse erro lá no ano de 2015, tá? A boa notícia é que, tecnicamente, a Petrobras é uma empresa, como já dizia o Peter Lynch numa frase do livro dele, a prova de idiotas, tá? Por que a prova de idiotas, pessoal? O Peter Lynch, o lendário investidor da bolsa, ele fala o seguinte, tá? Invista em uma empresa independente da gestão ser ruim, consequentemente, ela vai reportar um resultado saudável. Sorte que a Petrobras é uma boa empresa, porque essa gestão aí atual, infelizmente, toma ali, né, decisões com base no bem-estar social da população e não, né, na geração de valor de lucro para o acionista, que é o principal que tem que ser feito em uma empresa de capital aberto. Que se fosse assim, pessoal, de verdade, tá? Nem capitalizava a ação na bolsa. Mas o ponto positivo em tudo isso, tá? É que essa parte de gás de cozinha e essa parte aqui, né, de refinos, porque o segmento de refinos, pessoal, outro ponto que a gente tem que ligar aqui o sinal na Petro. Não acho que vá tomar uma proporção grande do resultado, mas, por exemplo, eu não acho que a empresa poderia estar desperdiçando caixa para esse segmento. É um segmento com uma margem extremamente baixa. O custo de refino aqui para a empresa é alto. Ela não tem vantagem de competitiva nesse setor. Então, né, a gestão tem feito aí pontos que tem me desagradado. Mas isso não é motivo para eu vender as ações da empresa. Por quê? Porque a empresa continua muito sólida, tá? A mesma coisa é a gestão não me agradou muito no Banco do Brasil, que acabou indo com muita sede ao pote nesse ano, num lucro líquido de 40 bilhões, nem por isso eu vendi a empresa. Pessoal, gestões ruins vão acontecer, principalmente em estatais, tá? Faz parte do jogo. Mas a grande questão que você precisa pensar é se observar se essa, né, proporção de ruim está ali tomando a parte boa. E perceba que a Petrobras tem muito mais pontos positivos de gerar valor do que negativos. Eu diria ali que o risco da empresa na parte negativa fica apenas de 15% a 10%. Enquanto a parte positiva tem ali 80% de geração de valor. Porque imagina, se a empresa continuar avançando aqui nesses refinos e no gás de cozinha não gerar tanto lucro, ela está crescendo abruptamente aí na parte de petróleo, já tem produzido muitos barris, tá? Para o campo de Búzios, e é uma empresa aí que tem evoluído muito bem também no que diz respeito à margem equatorial. Mesmo sem a margem equatorial, se ela não acontecer, ainda assim ela já gera muito caixa, já gera muito resultado. Então, não há motivos de preocupação, tá? Essa thumb eu fiz pra vocês apenas pra alertar, até porque eu queria que vocês vissem aqui nesse vídeo sobre esse fator, porque tem muitas pessoas que investem na Petrobras e não sabem todos os pontos que precisam ser tratados. Precisamos colocar aí os pingos nos is, tá, pessoal? Mas, conclusão deste vídeo, eu acho a empresa muito sólida, tem potencial sim de crescimento, mesmo com uma gestão estatal não muito favorável na obtenção de lucro, a empresa tem conseguido entregar um resultado bastante interessante e vai continuar pagando dividendos. E você pagando um preço baixo, você consegue mitigar esse risco, né? Porque estatal você controla no preço. Mesma coisa no Banco do Brasil, que muitas gestões não muito favoráveis vieram e mesmo assim a ação gerou um baita retorno a longo prazo. Fora que estatal nunca fica de lado, né, pessoal? O lucro líquido sempre é crescente, salvo algumas estatais regionais pequenas, como o Banrisul, por exemplo. Mas, né, uma Petrobras, um Banco do Brasil, empresa ali, Sanepar, por exemplo, já tem lucro líquido crescente, tem uma margem boa. Não acho que é um errinho, tá, que vai eliminar vários pontos positivos. Coloque, né, seria diferente se tivesse só ponto negativo, tipo uma Cosan, por exemplo. Mas não é, pessoal. É uma empresa que tá com um pontinho negativo para vários positivos, tá? E é muito bom que esses pontos negativos venham à tona, porque joga a ação para baixo e para o investidor de longo prazo que acredita na empresa, pode investir a um preço extremamente baixo. Lembra que nada se trata de recomendação. Tá bom, Pablo? Muito complicado tudo isso, tá? Achei bacana o seu vídeo, mas eu não tenho todo esse conhecimento para ir acompanhando o mercado financeiro em tempo real. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, né, poupe tempo e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E perceba que você tem mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real e analisar o que você bem entender aí. Uma planilha que já te dá tudo de bandeja, tudo mastigado. Segundo fator, que ela é totalmente automatizada.
A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para vocês em tempo real, tá? Atualizando a todo minuto e a qualquer instante. E terceiro e último fator mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma. Só investidores de peso no mercado. Fora que você também tem preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará aqui, ó, na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado aqui nos comentários e também, pessoal, estará na biografia do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Então, fiquem aí com Deus, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras com a sua visão de longo prazo. Em particular, tenho a empresa na carteira e acredito aqui na tese da empresa, tá? Principalmente para quem tá olhando para longuíssimo prazo. Não é um pontinho negativo que vai mudar toda a tese. O mesmo acontece aqui com o Banco do Brasil, né? Que eu sigo comprando com bastante profundidade, bastante foco aqui na empresa, né? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!